Embora pareça uma história tirada de um filme de terror, a lenda do ônibus fantasma é bem conhecida pelos londrinos. Londres tem como um de seus ícones os ônibus vermelhos de 2 andares. Eles são o meio de transporte e até atração turística em Londres. A história gira em torno do ônibus número 7. E tudo começou no ano de 1934, após um grave acidente. Em uma determinada noite, às 1h15 da madrugada, um motorista que dirigia pelas ruas de Londres teve que repentinamente desviar de um ônibus que surgiu de repente em alta velocidade na direção contrária. E com um susto impactante, o motorista do carro chocou-se contra uma parede. E devido ao impacto da batida ter sido violento, o seu carro pegou fogo. As versões sobre o que aconteceu naquela madrugada e com o motorista do carro são muitas. Algumas pessoas pensam que ele morreu quando o carro se chocou contra a parede e pegou fogo. E outros dizem que o motorista apareceu mais tarde e deu um relato como testemunha ocular à polícia, e dando algumas evidências assustadoras aos policiais, explicando que um ônibus de 2 andares, de número 7, estava sendo arremessado em sua direção e o forçou a sair da estrada. E aterrorizado, acrescentou que o ônibus estava com as luzes apagadas e que não havia motorista dirigindo e nem passageiros dentro do ônibus. No inquérito policial, testemunhas também se apresentaram, dizendo que viram um ônibus com faróis apagados, sem motorista e acelerando no centro da estrada. E logo após as autoridades conversarem com algumas testemunhas, os policiais de imediato fizeram uma busca do ônibus da linha 7 e do suposto motorista infrator. Mas sem sucesso, porque não encontraram ônibus programado naquela área e nem nas ruas circulares. Na época, havia pouquíssimos ônibus noturnos na região, e mesmo com tão pouco para ser periciado sobre o caso, nada foi encontrado. Nenhuma pista sequer foi encontrada do tal ônibus de 2 andares da linha 7, vindo a se tornar o ônibus fantasma. Desde o acidente em 1934, outros acidentes aconteceram no mesmo lugar e no mesmo horário, às 1h15 da madrugada. Relatos de testemunhas oculares sempre relatam a mesma história. Todos dizem que um ônibus de 2 andares, de número 7, com faróis apagados e em alta velocidade, força o motorista a sair da estrada. E em todos os trágicos acidentes que aconteciam naquele local e naquele mesmo horário, assim como no episódio da década de 1930, o ônibus também desaparecia em seguida, deixando os policiais sem nenhuma pista sequer de como solucionar o caso. O último relato de aparição do ônibus de número 7 foi em 1990, mas nunca se sabe quando ele pode voltar.